Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa chegando na sua casa, onde quer que você esteja neste estado do Rio Grande do Sul, a nossa imagem chega até você. Aliás, a nossa imagem chega até você não só no Rio Grande do Sul, como você tem agora o privilégio de ter um aplicativo no seu celular, você acompanhar também o nosso programa. Acho que a gente não tem mais limites, né? A nossa área não tem mais limites. Basta a gente estar num lugar com bom sinal, com um bom telefone, você pode nos assistir dos seus telefones mesmo. Começando esse nosso programa de hoje, vamos ter uma ideia de dos assuntos que passarão por esta mesa. Mas o STF começa a votar a autorização para que o Executivo possa ou não vender empresas públicas sem autorização do Legislativo. O Ministério Público Federal diz ao STJ que o ex-presidente Lula tem direito à progressão de regime. O Brasil é o terceiro país do mundo mais complexo de fazer negócios. E Sérgio Moro, o ministro da Justiça, tem o seu celular invadido por hacker. A gente conta o que aconteceu. Como hoje eu estou no lugar do Chicão Tofani, na mesma cadeira dele, eu vou me atrever a comentar o livro do Chicão Tofani que eu li hoje à tarde. E atenção, quem vive em regime de união estável. Depois da MP 871 aprovada, as novas regras para concessão de pensão por morte. Não, mas eu fui te falar do livro. Chicão, o senhor Vitor já debochou, eu nem comecei a falar. Não, o livro dele, não é que eu tinha curiosidade de saber alguns detalhes do livro dele. Tem foto peladão? Tem. Tem? Então ele colocou no mas a região pudenda não aparece. Ainda bem. A bundinha nova não tá? Só quando era criança. Não, mas são as fotos daquela exposição dele do Nudes. Aquela... A propósito, quero dizer para vocês, já que o Mário vai falar sobre o livro, quero lembrá-los de que amanhã é a tarde de autógrafos do Chicão Tofani, lá no Praia de Belas Shopping, lá no Varietá, onde nós estaremos todos a partir das... Todos não, eles foram no outro lançamento, eu não estava, lá estarei com o Chicão desde cedo. Vou lá para fazer um pandan com ele, assim, vou ficar do lado, assim, vou ficar de auxiliar, vou pegar O que seria pandan? Pandan é uma coisa que combina, assim, é um acessório, você joga por cima um pandan, assim, entendeu? Tá bom. Tá? E assim, ó, e aí eu vou ficar lá anotando com papelzinho pros autógrafos, mas seu nome, aí põe uma coisinha. Sim, que tudo que eu pedi na minha vida é ser assessora do Chicão em sessão de autógrafos, entendeu? Mas eu devo isso pro Chicão e eu acho que o horário é maravilhoso, porque é das 16 horas até as 21 horas, tá? Dentro de um shopping, quer dizer, aquelas pessoas que não conseguiram estar lá. Por quê? Era uma casa noturna, sabe? Tiveram mais dificuldade de ir. A grande chance é amanhã, de você ir lá, comprar seu livro, pegar o autógrafo, tirar foto com o Chicão. Se quiser, pode tirar comigo também, não tem problema, não tem livro, mas podemos tirar foto. A ideia é essa, vamos fraternizar junto com os nossos telespectadores. Eu acho que eu vou só para dizer para ele que o Palmeiras está roubando o campeonato. Não, chega, pelo amor de Deus, não me atucana, como diz o outro. Vamos começar a falar sobre o livro dele, então, já que está na pauta. Ele me cobrou ontem que eu não tinha lido o livro. Eu devo ser o único que leu aqui o livro dele na íntegra. Ai, não fala isso. Quase na íntegra. A Carla não conseguiu porque pegaram. Foi e lá no sequestrado. consultório do esposo dela também levaram. Porque é um livro que todo mundo quer. Não, mas eu comprei né? dois, tá lá em casa. Tem que fazer o tema de casa. Eu também. Sobre as viagens do Chicão, os lugares onde ele esteve e tal, alguns comentários sobre as pessoas que ele conheceu e muito testemunho de amigos dele, testemunho do Paulo Sérgio, de outros amigos, o Diamante, né, que era muito amigo dele, faleceu, o Pedro Melo também, que era outra pessoa que era muito amigo dele, as fotografias e tudo. Mas um aspecto do Chicão que eu gostei muito, a referência ao pai dele, o seu Silvano, né, que eu não sabia nem o nome do pai dele. O seu Silvano, uma fotografia do pai dele, quando ainda ele era jovem e tal, e depois, pouco tempo antes dele falecer, há alguns anos atrás, né? E ele faz uma referência muito elogiosa, muito afetiva ao pai dele, o que significou
a perda do pai dele. E quando toca essa coisa de pai, de mãe, de família, eu realmente, como eu sou um sentimentaloide, né, um emotivo, já fico emocionado com isso. Mas ele fala de toda a sua carreira, da sua participação aqui na Rede Pampa, todos os anos de televisão, todos os programas de televisão, onde ele começou, a respeito das personalidades das casas noturnas maravilhosas que Porto Alegre teve, e já fecharam essas casas, daqui eu frequentei muitas dessas casas há muitos anos atrás. Quero dar meus parabéns ao Chicão, que é um livro muito humano, um livro simples, mas é humano, como todas as boas coisas da vida. Aliás, acho que a vida é eivada de simplicidade. O Chicão muito simples, dentro de um fraseado muito bom, achei muito boa o que foi escrito ali. Parabéns ao Chicão Tofani. Um livro que dá para você ler, que dá para você comprar, muito bem impresso aqui em Porto Alegre. Uma qualidade muito boa. Qualidade de impressão, um livro realmente valioso. Para quem gosta da noite, quem quer conhecer a noite e gosta do Chicão Tofani. E se você não gosta do Chicão, leia também para você não gostar mais dele ainda, né? Para ter certeza que não gosta. Que você não gosta de nada. Chicão, nota 10 o teu livro, embora o Vitorino comece a rir quando eu falo no seu livro. É isso aí. E o Palmeiras continua roubando o campeonato. Tu sabe, não, mas é até que ele está no livro, né? Porque ele colocou até agora a data atual, botou o pessoal da atualidade. Botou sim. Que o Vitorino mandava conta porque o Vitorino não estava... Aliás, uma fotografia, eu não gostei da sua fotografia junto com ele. A fotografia muito... Junto com ele, não, com o Dudu. Junto com ele. Não, com ele tem uma fotografia também, ou com o Dudu. Não sei, eu tenho fotos com muitas pessoas. Cadê o livro? Não trouxe o livro. Cadê o livro? Vamos olhar na fotografia. Falar que o livro não trouxe. Mas pra quê? Eu já mostrei o livro. Mas agora que eu queria me gambar, me exibir. Mas eu trago amanhã. Amanhã já passou, né? Amanhã já não tá. Já mostrou aqui a foto da Magda. É uma delas, eu sei, mas eu não me lembro com quem que eu tô. Agora, eu acho que é da atualidade. O Chicão, realmente, ele é um inovador, ele é uma pessoa diferenciada. Eu tenho a impressão que quando ele se olha no espelho, ele se apaixona por ele mesmo, mas né? Tu pensa que é brincadeira o que ele diz aqui, que ele é maravilhoso, que ele não sei o quê, ele se acha, e eu acho que isso é maravilhoso. Ele é doidão 24 horas por dia. Isso é maravilhoso, de cara, né? Por que esse cidadão aqui, a minha destra... Pede o livro da história dele. Dona Magda... Impublicável. Pede o livro dele, pergunta por que ele não tem livro. Impublicável, mas as fotos que ele mostrou, tinha uma foto do pessoal da atualidade. Tem algumas. Tinha uma foto do pessoal da tinha uma foto sua. Você tá cumprimentando o Dom Pedro II. Eu estou com a cara de louco. Tá voltando para Portugal. Ele estava perguntando por ti. Isso, Menos mal, podia ser ele estava perguntando por ti. Podia ser pela mãe, que é bem Não, a tua mãe não merece. Agora, tua mãe não merece. O Chicão era boa pinta. A despeito das nossas brincadeiras aqui, nós precisamos fazer uma homenagem, realmente, porque homenageando Chicão Tofani, homenageamos a história de Porto Alegre. É verdade. Porque quem viu, quem conheceu primeiro os concursos que ele protagonizou aqui em Porto Alegre... Foi pioneiro, uma série de coisas. Ele mexia com todo o estado, ele andava cercado de beldades que disputavam a posição de andar com Chicão Tofani e participar dessa verdadeira corte que ele tinha, que ele participava nos eventos, divulgando os concursos que ele organizava. Também ele criou o sistema de entrevistas aqui, junto com outros profissionais, mas ele ficou anos de sucesso com uma audiência... Não, aquela coisa de chegar num ambiente com uma câmera, com um microfone... Eu acho que ele fez isso antes foi o Dório? Não é o Dório, aquele outro que faz o... o de São Paulo. A Mauri Júnior. Eu acho que ele fez até antes do Mauri Júnior. Ele criou um estilo dele e ele fazia uma tipo de... Assim como ele tem a sua participação aqui, a irreverência dele também era uma entrevista, porque ele saía, Mário, ele não perguntava aquela abobrinha e aí... Não, ele te colocava numa saia justa. Quem teve a oportunidade de dar algumas entrevistas... A melhor coisa que o Chicão assim como ele faz aqui na bancada com a gente. A melhor coisa que o Chicão fazia nas entrevistas, que eu acho que isso realmente nunca ninguém fez e nunca fará, né? O Chicão estava entrevistando o Marne. E aí, Marne, não sei o que tu achou do meu livro? Aí o Marne estava aqui e ele assim, oi, cara, eu preciso falar contigo, cara. E o Marne aqui dando entrevista pra ele. Só o Chicão, ninguém mais. Olha, isso não era nada, mas as entregadas que ele dava pra gente ao vivo, ali era pra, ele faz até era hoje, pra derrubar qualquer um. Ele ajudava muito. Eu considero o Chicão Tofani no mesmo nível do Ibrahim Suede.
Se o Chicão fizesse um programa de televisão em São Paulo, ele seria ouvido, ele seria nacionalmente famoso. Eu sempre digo isso, sempre digo, já disse pra ele. Agora chega de assunto bom, parece que tá tudo bem, não tá tudo bem coisa nenhuma. Agora vamos começar com as coisas que não estão bem, doutor Ruxo. Começa por mim, dona Mãe? Pode ser. O senhor não tá bem? Não, é as notícias Ela falou que eu vou trazer, mas eu tô muito bem, seu marido. Perguntou pelo senhor. Eu estou, sabe como é que eu estou? Estou no aconchego do lar. O senhor recebeu uma flor de presente Quando a hoje? gente está com um problema de muita angústia, um conflito interno, a gente se reconcilia no lar, né, nos amigos. Olha aqui, eu não mexi no meu telefone. Olha aqui, ó. Seu Mário, você é o celular tá contra mim. Olha aqui. A Siri tá te derrubando. A Siri, aí eu vou ter que desligar essa mulher aqui. Eu não sei como é que tira. Tu sabe, Ana, como é que tira essa mulher? Eu não gosto. Olha aqui, ó. Sabe como é que se tira essa mulher do ar? Tira. Alguém pede pro Ruxo eu parar de falar, né? Foi o que eu ouvi. Então, olha aqui. Então vou dar... Ela quer discutir contigo. É comigo. Desculpa, a gente tava parada que eu tava mexendo. Dona Mar, vou trazer a notícia, porque a notícia, na verdade, é muito séria que trouxe. Eu trouxe a manifestação do Ministério Público Federal acordando e concordando perante o STJ com a progressão de regime do ex-presidente Lula. O que nós acompanhamos? O Lula teve uma condenação de 9 anos em primeira instância, veio para a segunda instância no TRF4, foi elevado a 12, recorreram novamente e o STJ reduziu para 9. Ao fazer 9 e ser esta apenas a primeira condenação, tecnicamente ele passou a ter direito à progressão de regime dentro do sistema de um sexto. E também pelo sistema da detração, é um termo jurídico para quem não é familiarizado, onde tu pegas a pena fixada, diminui a pena já cumprida e se ela ficar abaixo de 8 anos, tu tens direito à progressão de regime. Qual é a discussão que se instala a partir daí? Não é só o sistema da questão da progressão, porque ele dá direito ao regime semiaberto. Semiaberto, tu sai para trabalhar e volta para trabalhar num lugar indicado pelo sistema penitenciário onde tu ficará. O que diz a defesa do ex-presidente? Que ele não tem como ter segurança num regime semiaberto. Além de não ter segurança dele, poderá colocar os demais em risco. Então pede que a liberdade dele seja concedida com prisão domiciliar. A matéria vai para o STJ para dar 3 decisões e nós estaremos acompanhando dia a dia aqui. Primeiro, se quem vai decidir isso é lá no Paraná, o juiz do primeiro grau, ou se o STJ, ele mesmo decide sobre a progressão de regime. Em decidindo a progressão de regime, ele vai exatamente nessa questão, dizendo se será com ter direito ou não ter direito à progressão. E terceiro, se esta progressão será num regime apenas de dormir ou terá liberdade de poder ficar em casa. Teremos capítulos para os próximos dias, dona Magda. Não há data ainda do julgamento. Muito bem. Gustavo Vitorino. Eu vejo nessa movimentação do Ministério Público Federal um fato atípico, né? O Ministério Público Federal, que é órgão invariavelmente acusador, pedindo liberdade, é curioso, não é novidade, está dentro da lei. Aí eu lembro, sabe de quem? Dr. Manuel Pastrana. Para quem não sabe, Dr. Manuel Pastrana é um promotor federal de décadas de serviços prestados ao Ministério Público Federal. Ele é paraense e tem um livro muito interessante contando a sua vida, a sua história. Ele era faxineiro. Estudava à noite, fez o 2º grau, fez o curso de Direito, advogou por um tempo para cumprir as normas, fez o concurso e passou entre os primeiros colocados. Depois de décadas, junto ao Ministério Público Federal, trabalhando no Ministério Público Federal, ele foi deslocado em vários estados do Brasil e veio para o Rio Grande do Sul, onde ele acabou se tornando o procurador-chefe do Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. E com o tempo acabou, inclusive, substituindo a subprocuradora-geral de Justiça em Brasília, digamos que aquela que fica abaixo da dona Raquel Dodge, né? A vice. A Raquel Dodge tem um vice e acabou chegando lá. O doutor Pastrana deu uma entrevista 2 anos atrás para a revista Presa aqui de Porto Alegre, nosso amigo Júlio Ribeiro, quero mandar um abracinho para o Júlio, que ninguém reproduziu. Ninguém. Ficou todo mundo quietinho. Uma entrevista devastadora num órgão confiável, de altíssima credibilidade.
Dr. Manuel Pastrana disse: o Ministério Público Federal está criado e aparelhado para defender o PT e os seus membros. Está bem grande no título da matéria, a revista Press de 2017 tem essa entrevista. Ninguém reproduziu essa entrevista. Repito, Dr. Manuel Pastrana, procurador-chefe do Ministério Público Federal do Estado do Rio Grande do Sul, à época. Hoje eu acho que ele está em Brasília, ele está na promotoria federal ao lado da dona Raquel Dodge. Aí, quando você começa a juntar coisas assim, por exemplo, aquela coisa espetaculosa do Ministério Público Federal, quando da ação do Detran no governo Ieda Cruz, e que teve entrevista coletiva, bancada com 7, 8 promotores, banners atrás, aquela coisa, que na época o PSDB era visto como o inimigo mortal do PT. Aí você junta com isso e outros fatos, como, por exemplo, muita gente de quadrilhas instaladas no país há décadas, sendo soltas por falta de provas. Eu começo a me preocupar com o aparelhamento, a sugestão de aparelhamento, aliás, a afirmação de aparelhamento, partida de um dos mais ilustres dos seus membros, Dr. Manuel Pastrana. Por que eu estou falando isso? Porque essa notícia que o Dr. Ruschel trouxe é uma notícia interessante, corriqueira. O Ministério Federal pedir inocência de alguém não é uma coisa rara. Pode pedir inocência, arquivamento do processo, pode pedir. Mas a repercussão desse pedido, principalmente porque existem aí questões absolutamente subjetivas a serem avaliadas, me deixa preocupado. O Ministério Público Federal sempre trabalhou com convicções, com provas e afirmativas, nunca com possibilidades e probabilidades e componentes subjetivos na avaliação do cumprimento de uma pena. Então eu confesso aos senhores que fico preocupado com essa postura e me vem à mente exatamente essa entrevista do Dr. Manuel Pastrana. Na revista Press 2017. Eu incluía um auxílio aqui às nossas informações, vindo do juiz Alex Custódio, que está na nossa audiência sempre, e hoje lá na Federação encontrei com ele e ele me disse que está sempre nos assistindo. A propósito do que vocês estão falando, ele diz o seguinte: o Ministério Público não requer liberdade. Ele concorda, ele opina. Ele concorda com o pedido da defesa, caso preenchidos os requisitos, como disse o Dr. Ruschel. Quem decide é o juiz, a juíza ou o desembargador. E o juiz não pode fugir do que prescreve a lei de execuções penais. Ele acha que a tua preocupação, Vitorino, é infundada. Não é infundada não, porque grande parte das decisões dos magistrados são tomadas com base na opinião do Ministério Público, especialmente do Ministério Público Federal, que é um órgão extremamente competente e que já foi muito elogiado aqui nessa bancada. Então, essa de que a minha preocupação é infundada, não, a minha preocupação é fundamentada. E ela não tem nenhum componente abstrato. Eu estou dando um dado concreto e uma informação que partiu de uma entrevista de um dos seus mais ilustres membros. Dona Magda, quero só casar com outra notícia para nós aproveitarmos, já esgotamos a matéria. A notícia já da semana passada, mas ela tem tudo a ver com a nossa notícia, que a OAB Nacional pediu que seja remarcado o julgamento da prisão em segunda instância. Por que agora pediu? A própria OAB tinha pedido que fosse tirado de pauta. Vocês lembram que seriam julgados, tinha data para o julgamento, acho que 10 de abril. 10 de abril, a OAB pediu. Qual foi o fundamento da OAB? Exatamente por ter esse aspecto do ex-presidente repercutido na decisão dele, seria uma decisão muito pesada. E a OAB, ao fazer o cálculo, que é automático, como a senhora disse aí, que dá o direito à progressão, a matéria da prisão em segunda instância deixa de estar ligada diretamente ao ex-presidente, porque ele será provavelmente solto, segundo todos os analistas, ele será provavelmente solto na análise do STJ. Então, deverá voltar à pauta a questão da prisão em segunda instância, e aí já não tendo que carregar a decisão que tomar, soltar ou não o ex-presidente. Lembrando que a qualquer momento pode ter o julgamento em segunda instância do caso do sítio de Atibaia. Então aí com uma segunda condenação e o somatório das penas é preciso ver. Agora, aquela decisão do STJ de reduzir a pena foi um indicativo claro de que o STJ quer soltar o Lula. Óbvio.
Também, a informação, porque a informação é em cima da hora. A defesa do ex-presidente se manifestou agora sobre esse recurso que o Vitorino lembrou, que é o do segundo processo contra o Lula, que se chegar, ele disse bem, se chegar antes da soltura do presidente, ele aí somaria e aí ele não estaria mais dentro de 1/6 da pena, tá? Então, este processo, nesta semana, a defesa do presidente Lula se manifestou sobre ele. Esse processo é recolhido tudo e então será marcado um julgamento pelo TRF4. Eu acho que entrou agora à tarde. Entrou agora à tarde. Exatamente. Então, nós dissemos aqui, dona Maria, quem chegaria primeiro foi uma manchete mesmo. Lembra disso? Quem chegaria primeiro? A soltura do presidente pelo sistema de 1/6 ou a condenação em segunda instância. Tem um componente interessante aí também, porque foi apresentado o recurso, já que existe prazo, e existe um segundo prazo, que são as razões recursais. A defesa do Lula está adotando uma estratégia interessante. Eles estão tentando ganhar todos os prazos de tal forma a retardar o julgamento do TRF4 e conseguir uma apreciação desse pedido de soltura lá no STJ. É uma estratégia jurídica utilizada pelos advogados, perfeitamente legal, claro. Perfeitamente. Doutora Roberta, a sua manchete, por favor. Magda, nós estamos sempre tratando aqui sobre a necessidade de construir um ambiente de negócios favoráveis para gerar, no final das contas, emprego e renda para a nossa população. Pois uma pesquisa identificou que o nosso país, o Brasil, é o terceiro no ranking mundial de complexidade de fazer negócios. Vejam só que curioso essa situação. O estudo fez uma avaliação em 76 países. O que eles identificaram? Identificaram que, em primeiro lugar, o país no mundo mais difícil de fazer negócios é a Grécia. O segundo lugar é a Indonésia. O terceiro, nós, o Brasil. Quarto lugar é o Emirados Árabes. O que me chamou a atenção nesse estudo é que em sétimo lugar ficou a Alemanha, que é uma potência na União Europeia, e em nono lugar ficou a China, que é a segunda maior economia do mundo. Então, afinal de contas, será que a complexidade de fazer negócios é efetivamente importante na hora de atrair investimentos estrangeiros? O que afinal de contas, é ser complexo? Ser complexo, segundo esse estudo, é uma questão de que falta previsibilidade em termos de normas e legislação, uma legislação trabalhista complicada, que engessa os negócios, mudanças em normas de acordo com os estados. Então, eles identificam que tem países, por exemplo, como o nosso Brasil, que cada estado tem legislação diferente. Então, por exemplo, um investidor estrangeiro, ele quer abrir um negócio no Brasil, ele fica estudando cenários. Aí, ele resolve que ele vai abrir a sede da empresa em São Paulo, no estado de São Paulo. As regras são umas, completamente diferentes se ele abrir na Bahia. Isso causa problemas. Então, foi analisada essas questões e também chegou à conclusão seguinte, sobre a Alemanha, afinal de contas, que aí a gente foi estudar assim, afinal de contas, a Alemanha é complexa? É complexa, sim. Mas no caso da Alemanha, e em casos de vários países, também como a China eu referi, a complexidade é conhecida. Então, para a gente gerar um bom ambiente de negócios, a gente precisa ser previsível, gerar segurança para haver esses investimentos. E é uma questão tão complicada que aí, analisando os nossos dados, nós, Brasil, a gente tem, assim, uma dificuldade muito grande na questão tributária. Por isso que a reforma previdenciária é importante, mas a tributária é fundamental. Justamente por esse descompasso entre tributos que são pagos num estado, tributos que são pagos no outro, mas, sobretudo, na mudança das regras. Então, a previsibilidade é importante também para evitar a burocracia e a questão da segurança jurídica, que é o quê? A legislação não ficar mudando a toda hora. Quem trabalha com empresas ou quem trabalha na área tributária sabe do que eu estou falando. É impressionante a quantidade de regras que se muda diariamente. Chega no final do mês, uma série de questões mudaram. Então, assim, a gente vai investir no Brasil? Pergunta-se os estrangeiros, vamos, mas o valor que eu estou investindo e os negócios que eu estou prevendo daqui a 5 anos está valendo? Isso a gente ainda não pode dizer. Por isso que está acontecendo todas essas reformas e é importante a gente analisar todas elas para criar isso que a gente fala, um bom e saudável ambiente de negócios. Agora fica uma perguntinha, quais são os parâmetros dessa pesquisa aí? Sim. Porque, poxa,
a Alemanha é a maior economia da Europa. Aí o cara vem dizer que a Alemanha, qual é a segundo, quarto, terceiro? A Alemanha é o 7º lugar. 7º lugar? 9º lugar é a China. Em primeiro lugar, o país mais fácil de fazer negócios. Mais fácil? Mais fácil de fazer negócio é qualquer. Ilhas Caimã. Eu não tinha entendido. As Ilhas Caimã é evidente. Então, a mais fácil de fazer negócio é as Ilhas Caimã. É um paraíso fiscal, não produz nada, só guardinha de. O que eles identificam? Corrupto e ladrão. Os países pequenos e os países com uma legislação segura, que não muda, são países onde é menos complexo, é mais fácil de fazer negócios. A Alemanha tem uma estrutura complexa nas questões tributárias, internas, administrativas, mas elas não mudam. Então, assim, quem fez negócios na Alemanha há 20 anos atrás segue valendo leis que no Brasil, por exemplo, a cada semana modifica. Isso atrapalha. Então, a previsibilidade é importante. Vamos repetir rapidamente, até pra gente entender, porque eu confesso que o exemplo da Magda eu não entendi. Vamos lá, qual é o país mais fácil de fazer negócio? Ilhas Caimã. Tá, o que as Ilhas Caimã produzem? Além de banana e guardar dinheiro de corrupto. É isso que assim, ó, são países de nem legislação deve ter. Não, são países de mercados pequenos e o que eles fazem, por exemplo? Eles atraem investimentos através de uma política de investimentos muito rápida. No Brasil, por exemplo, abrir uma empresa, às vezes tu leva um ano, fechar 2, 3 anos. Nas Ilhas Caimã, segundo esses estudos... A empresa deles é abrir uma conta numerada. É um corrupto ladrão que quer esconder dinheiro, manda para as Ilhas Caimã uma conta numerada. Esse é o negócio deles. Bom, mas... Pô, tu chama isso de faz legal? Vamos um segundo, vamos. O segundo é Curaçao. Também é a mesma coisa. Olha aí, mesma coisa. Mas a produção deles é conta numerada, esconder dinheiro de político ladrão. Sim. Terceiro. Não, o terceiro aqui eu já não tenho, porque eu fui atrás dos mais complexos e não dos poucos complexos, porque me chamou muito a atenção Alemanha e China, que são potências internacionais de negócios que são considerados complexos. Então, aquela ideia da gente entender que ambiente de negócio se gera porque o ambiente bom de negócios, saudável de negócios, acontece porque é menos complexo, não interfere. A gente pode ter regras, é isso que a gente quer dizer. A gente pode ter boas regras, pode ter um sistema bem entrosado. O que não pode? Ser imprevisível, ter muita burocracia, ter muita insegurança jurídica, que é isso. A gente tem a lei, chega lá no Supremo, o Supremo legisla. Então a gente fica pensando, bom, mas o que vale? É a lei, é a Constituição? Ou é o que esses 7, 8 ministros estão pensando a respeito desse assunto? E isso muda vidas. Porque a gente está falando aqui de números, a gente aqui está falando de regras, mas o que a gente no final quer? Quer que a gente acorde de manhã e esses 13, 14 milhões de desempregados no país acorde com condições de trabalho para pagar as suas contas, para honrar a sua vida. Quanta gente, quanta família foi deslacerada por falta de recursos financeiros. Eu estou até esperando a matéria do Vitorino, porque ela vai se aplicar ao que tu diz e eu vou esperar para fazer um comentário mais técnico sobre isso, porque, na verdade, o ambiente de negócio passa pelo judiciário, passa pelas regras, né? E nós estamos numa votação que o Vitorino vai abordar, que trata exatamente isso. Por isso que os ministros foram, inclusive, visitados, não só pelo ministro da Economia, né, sobre diversas pessoas importantes. Então, eu vou deixar para aproveitar o tema do Vitorino. Depois eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho. Você veio no programa? Sim, eu vim, pois é, estou aqui presente, estou trabalhando. Sempre aqui, vem nessa pontinha. Sem burocracia nenhuma, um serviço de utilidade pública para a população, em especial da Vila Dique. O serviço da unidade móvel do Poa Solidária estará amanhã na Vila Dique, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia, com atendimento de consultas médicas na área de pediatria e clínica geral, e no turno da tarde, da 1 da tarde até as 4 horas da tarde, de ginecologia e clínica geral. Também serviços de enfermagem, realização de curativos, retirada de pontos e vacinação contra a gripe estarão acontecendo amanhã na unidade móvel. Tem que levar o documento de identificação e também o cartão do SUS. Muito bem, que bela notícia essa que a Carla deu. Mais tarde a gente repete.
Porque nem todo mundo escuta na mesma hora e é uma notícia muito importante, efetivamente. E Magda, não saindo um pouco do juridiquês, né, continuando nessa área, até porque a minha manchete é sobre a medida provisória aprovada, 871, o Ruschel ontem já tratou desse assunto, mas mais especificamente para aquelas pessoas que estão hoje em regime de união estável. Até então, para pedir a concessão por morte, né, da pensão por morte, a pessoa poderia comprovar e podia comprovar através até mesmo de prova testemunhal. Ia parar na justiça, não estava na lei, alguns juízes aceitavam a comprovação através de testemunhas. E nessa medida provisória que foi aprovada, que claro, está ainda dependendo do aval, da sanção do presidente da República e depois da publicação para começar a valer, mas provavelmente nos próximos dias isso já vai acontecer. As regras ficam mais duras para a comprovação dessa união estável. Então, não vai poder só comprovar com testemunha, e sim com prova documental. São essas as provas documentais, basicamente. Certidão de nascimento de filho em comum, certidão de casamento religioso, daí não é o caso da união estável, mas enfim, certidão de união estável, declaração do imposto de renda na qual o parceiro está como dependente, contas de água, de luz, de telefone, no nome de um ou de outro, e isoladamente esses documentos não vão convencer o INSS, tem que ter mais de um documento, não adianta trazer só um documento, tem que trazer no mínimo 3 documentos, segundo os especialistas. Então, aquelas pessoas que realmente vivem no regime de união estável, tem que, né, já começar a preparar as provas documentais para futuramente, se for pedir essa concessão da pensão por morte. Essa tua notícia, além de ser extraordinária, porque o INSS está passando por uma revisão e a matéria foi bem debatida, mas é bom que desmistificar um pouquinho a união estável, tá? Hoje se faz uma ida ao cartório com as identidades, se identifica, regulariza a sua vida. A morte é uma possibilidade de inevitável. todos nós. É inevitável. A única coisa certa então que a não gente deixe problemas, às vezes, não deixe problemas para o seu parceiro, para a sua parceira, a questão de regularização dos seus imóveis, às vezes para a própria pensão, assim. Então é tão simples. Às vezes fala em união estável, galera, eu noto, às vezes até conversando, união estável, mas tem... Não, cada um com a sua identidade, vai lá, declarem a sua vontade, declaram que estão juntos há tantos anos e evitem tudo isso, porque agora vai endurecer, sim, a linha de endurecimento que vem pelo INSS é muito forte. Ana, agora, fala. Só pegar um rabichinho, né, senhora? Eu queria saber do senador Paim, ilustre senador pelo estado do Rio Grande do Sul, por que o senhor votou contra a lei que faz revisão de benefícios do INSS, a lei que vai atacar as fraudes do INSS? Quer que eu te responda? O senador eu queria, mas sem contra. palavra, por favor. Tu leste ontem. Eu li ontem. Senador Paim? O senhor o Paim, agora eu estava pensando no Lazier. Senador Paim veste a roupa de defesa do INSS, dos trabalhadores, dos aposentados. Aliás, é o eleitorado. Aí vota contra, senador, uma lei que visa acabar com as fraudes do INSS? Pô, senador, sabe que o seu passado de sindicalista transformou o senhor num ser não pensante? Porque eu não acredito que o seu voto tenha sido um voto consciente. Ele votou com o partido, foi isso. Mas para aí, sempre tem essa desculpa mas as pessoas não têm dignidade, partido que vai pro inferno. Senador Paim, que decepção com o senhor, hein? Imagino seus eleitores, trabalhadores, aposentados, enfim. Ana, tua manchete? Bom, parece que todos nós, mortais e pessoas que possuem um celular, seja criptografado ou não, estão sujeitos a ser hackeados. E dessa vez, quem foi a vítima desse crime cibernético foi o ministro da Justiça, logo o Sérgio Moro, que durante 6 horas teve o seu aparelho móvel hackeado. Diversas ligações foram feitas e ele estranhou que às 18 horas ele recebeu uma ligação do próprio número. E ele atendeu. Eu me ligando? Ele atendeu e no outro lado ninguém falava nada, ninguém se manifestava e ele começou a procurar no seu aparelho as
vamos colocar assim, o que tinha acontecido, né? Porque a gente começa a investigar. Tu recebeu uma ligação do teu próprio número. Claro. E ele percebeu que mensagens tinham sido enviadas através de aplicativos de mensagens instantâneas que foram apagados. Ele sabia que tinha um registro de atividade no aplicativo, mas não sabia exatamente o que teria sido enviado. Então a Polícia Federal ela foi chamada para investigar o que aconteceu e principalmente para saber da onde aconteceu esse ataque cibernético. Não é a primeira vez que isso acontece no governo, porque durante o governo de Michel Temer, 4 ministros tiveram também os seus celulares hackeados, as contas foram bloqueadas e o Moro já avisou que, né, apesar de toda a segurança, qualquer dispositivo está sujeito a ser hackeado. E agora a preocupação maior é e o Bolsonaro, que nem um dispositivo seguro utiliza. Será que ele não é o próximo da lista para, quem sabe, sofrer algum ataque? E a gente fala que nesses ataques, além de enviar mensagens, porque no caso do Michel Temer, foram a questão econômica que foi citada. O do Moro, a investigação agora está trabalhando quais mensagens foram enviadas e com qual finalidade. Agora o Bolsonaro também pode ser vítima dessa situação, porque não é criptografado, ele usa um celular normal. Muito bem. Mário Barcelos. Isso é muito sério. Gravíssimo. Muito sério mesmo. Eu quero externar aqui a minha profunda preocupação com o número de assassinatos no Brasil. Ontem nós fizemos um pequeno comentário e hoje eu queria me aprofundar mais e estender mais esse comentário. No que diz respeito ao valor, o quanto representa no PIB brasileiro. Isso representa 6% do PIB brasileiro. Multipliquem quanto significa 6% do PIB do nosso país. Quantos bilhões de reais? 65.400 pessoas morreram no ano de 17 para 18. Eu não sei do ano... 2017. A pesquisa Atlas 2017. Ainda não temos do 2018 ainda esse levantamento. Claro que os estados do Nordeste, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte são os estados onde nós temos o maior número de homicídios. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um número considerável também de homicídios. Então isso perturba a tranquilidade de todo mundo, porque nós somos um dos países mais violentos da Terra. Mesmo com essa proibição de usar armas, que a proibição é para o cidadão comum, como eu, como o Vitorino, como todos nós que somos comuns, cidadãos porque nós já estamos na parte da vileza, né? Porque não é possível você estar à mercê em qualquer lugar de um bandido, de um assaltante, de alguém que vai dar um tiro em você. Aí eu me preocupo porque eu ouço muitas pessoas, eu gosto de ouvir, estava ouvindo o Leandro Carnal, estava ouvindo o professor Enes, estava ouvindo alguns professores que estavam falando a respeito do cidadão comum andar armado na rua. Me parece que até agora ninguém entendeu, a nível Brasil, que não é qualquer um que vai ter porte de arma. As pessoas não entendem, não é o porte de arma que vai ser qualquer um. Eu quero comprar um trabuco aí. Chego lá, boto na cintura, tipo faroeste, botava um colte aqui, o outro colte ali, e saía, né? E puxava. Isso não existe esse tipo de coisa, né? Isso não existe. A pessoa é o mesmo procedimento que era anteriormente a partir disso aí. Então parece que existe por detrás de tudo isso um interesse em desmoralizar a política do presidente. Eu pessoalmente, jamais portei uma arma, recebi 2 vezes em São Paulo 2 revólveres de presente que eu doei imediatamente. Um deles era escrunchado. O que é escrunchado? Escrunchado é o que não tem numeração. E o outro tinha numeração, me ofereceram, inclusive, com a própria nota fiscal. Eu devolvi porque eu não aceitei, a época em que eu fazia programa policial de rádio, que era uma coisa violenta demais, eu só falava de bandido 24 horas por dia. Então, eu quero dizer a vocês que existe essa preocupação, e ainda ontem eu comentei que nós tivemos mais que a guerra do Vietnã, teve 47 mil americanos jovens que morreram nos 4 anos de guerra. Então, num ano, nós temos 20 mil homicídios a mais do que os jovens americanos que foram mortos na guerra do Vietnã. Imaginem só que coisa horrível. Quero dizer para vocês, leiam com atenção o que diz essa nova regra, essa nova lei que foi colocada pelo Bolsonaro. E eu quero lembrar a você, os 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. Quando o Bolsonaro colocou isto como planejamento, como plataforma da sua campanha política, as pessoas aplaudiram. E agora as pessoas mudaram? Quem é que mudou? Foi a imprensa? Foi o ser humano? Ou nós somos tão influenciáveis brasileiros que nós mudamos de opinião todos os dias? Vou cortar essa unha, hein? Não, fica bom. Agora, o Marne está se referindo a uma pesquisa
que se chama o Atlas da Violência. Os dados foram analisados no ano de 2017. Foram 65.602 assassinados, uma média de 179 por dia. 54% das vítimas entre 15 e 29 anos, quer dizer, negros, a juventude. Negros. 75% de negros. Dos crimes, 72% dos crimes por arma de fogo. Os estados que, como o Marne se referiu, realmente são aqueles estados da Rota dos Solimões e também aqueles que ficam próximo para exportação de drogas. Então, porque eles estão identificando que a matança das facções pela droga, pelo comando da droga, em especial no norte e no nordeste, que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Então, realmente, o Brasil tem uma alta de 2016 para 2017 nos casos de assassinato, de mortes violentas. Então, como o Marne disse, até agora, o que a gente percebe, né? Eles tratam dos últimos anos, dos últimos 10 anos, a gente percebe que as políticas públicas adotadas até então não funcionaram. O que vem acontecendo é que o Brasil cada vez mais dispara na violência, que as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. Carla, qual é a solução para tudo isso? Não sei. O Marne diz para a gente pensar na questão do armamento. Sim, será que o armamento vai ou não vai resolver essa situação? A gente não sabe. A gente vai conseguir saber se realmente for liberado quando a gente tiver o Atlas da Violência do ano de 2019 ou de 2020. Agora, já pensou o Vitorino brabo do jeito que ele é armado? É verdade. Desculpe, acho que o senhor está fazendo uma analogia muito perigosa. Por quê? Porque uma coisa é você ser contundente nas opiniões, a outra é você ser desequilibrado. E se a pessoa que tem uma arma na cintura não pode ser desequilibrada? Esse é um erro muito comum. O fulano é bravo, não sei o quê. Não. Uma coisa é você ser contundente nas suas opiniões. A sua arma é um beijo, a outra é você ser um desequilibrado. Eu gosto. Não, mas deixa eu vou... Você vê, quando ele brinca comigo, eu não posso ficar bravo. Agora eu vou arejar. Não, mas ele puxou um assunto. Marne, eu te dou um beijinho. Depois você se beija, agora não é hora. Depois tem a hora do recreio, você se beija. Assim, mas Gustavo Vitorino, tu neste lugar que tu está sentado, há um tempo atrás, tu dissesse que tu não poderia ter uma arma. Porque tu falou uma vez aqui para nós, tu contou uma história. Eu disse, diante de algumas circunstâncias... Tu não poderia, se tu vivenciasse, tu não poderia ter uma arma, não. Algumas situações então, que eu vivenciei, que eu vivi... Pois é. Que eu vivi... Não, eu disse que eu não poderia ter. Sim, ok. Só que a vida passa, o tempo voa... A poupança Bombeirinos quebrou. Agora, se você está numa situação de estupro de uma filha, um camarada estuprando a sua filha, o que você faz? Então você tá com um revólver na cintura, você queima o cara na hora. Total. Bom, mas daí não precisa ser nem estouradinho, nem nada. Não precisamos ir longe. Você mora numa casa e de repente vê uma pessoa no seu pátio. O que você faz? Pode não atirar, mas você pega a arma na mão. Quem é essa pessoa? Né? Então, assim, é muito difícil. Uma das coisas, por exemplo, que no Texas eles se respeitam muito, é porque o Texas talvez seja o estado americano mais libertino em relação às armas. Né? Lá você compra uma arma na esquina, no boteco compra um pacote de tomate, um pão, um saco de leite. Então, assim, e o Texas está entre os estados americanos de menor índice de violência. Sabe que eu sempre conto uma história, muito tempo atrás. Minha mãe e meu pai moravam num sítio que fica uns 30 minutos mais ou menos aqui de Porto Alegre. E o ex-caseiro estava rondando, minha mãe estava em casa, meu pai estava em Porto Alegre, teve uma pessoa que viu esse ex-caseiro rondando e que ligou para o meu pai, disse, vai para casa porque ele está por ali, né? Tinha sido mandado embora e tudo mais. Aí meu pai chegou, minha mãe se fechou em casa, trancou tudo. E aí ele estacionou, tem a casa e tem o galpão que é distante, né, da casa. E aí ele estacionou no galpão e foi rendido por 2, né, e o ex-caseiro e mais um que estava acompanhado com arma e tudo mais. E a minha mãe viu e foi pra janelinha do banheiro e começou a dar tiro pra cima. Na época que podia, né?
E aí, sabe o que aconteceu? Os caras tudo foram embora. Vazaram, dizendo de onde é que tá vindo esse tiro. Porque a grande arma do Mas assim, porque o efeito surpresa, tava escuro, eles não sabiam onde é que, quem é que tava atirando, nem nada. Então, quer dizer, eu que sou uma pessoa, funcionou nesse caso, mas e os outros? A pessoa que mora, ele, a esposa e o filho, ou 2 filhos, numa chacrinha em mas Claras. nesses casos que a gente... Tenta imaginar, o sujeito vai o quê? Vai atacar com a faca de pão, vagabundo? Não, mas ao mesmo tempo, eu questiono o fato de que talvez se o ex-caseiro tivesse uma arma, ele poderia ter matado o teu pai. Poderia. Porque teria ficado nervoso. Ela arriscou, claro. Mas o que ia acontecer? De armas ilegais, existem muitas pessoas que... A gente fala, né? O criminoso tem a arma, né? A gente fala assim, as pessoas não têm, mas talvez nessa atitude com arma legal... Mas e talvez, se tivesse acontecido, ele poderia ter entrado na casa e ter matado meu pai e minha mãe. Também é. Então se ele tivesse... Na hora ela decidiu por isso. Poderia ter matado teu pai e tua mãe, né? A melhor coisa que ela pensou. Olha aqui, a propósito desse assunto, tinha um e-mail aqui que eu vou ler para vocês. Primeiro, ela é mãe da professora Daniele, do balé da Vera Bublitz, manda um abraço para a Carla, tá? A Márcia Loreno de Oliveira. Eu e meu marido assistimos ao programa todos os dias, às vezes as 2 edições. Presto muita atenção aos comentários feitos por toda a bancada, buscando informação com credibilidade e procurando formar a minha opinião. Nasci em 1967. Até os 30 anos achava que jamais teria coragem de matar alguém, mesmo que fosse para me defender, mas mudei de pensamento quando, aos 30 anos, já com 2 filhos, uma menina e um menino, assisti um filme, Olho por Olho, 1996, com a atriz Sally Field. Gostaria que vocês assistissem esse filme, caso não tenham feito. E depois gostaria que a menina Ana e o senhor Ruschel me respondessem a seguinte pergunta. Se a história acontecesse no Brasil de hoje, onde uma pessoa não pode ter uma arma em casa, deixo isso bem claro, qual seria o final da história? Gosto de todos, mas minhas preferências são o Vitorino, a Carla e a Roberta. Márcia Loreno de Oliveira. Um beijo especial para ti e para também para Dani. Repetir, dona, queres me dar o privilégio de responder? Claro. Dona Magda, nós já falamos, eu nem ia me manifestar porque eu detesto repetir, o seu assunto vem sempre e a gente repete os argumentos. O que eu digo, a decisão é sempre filosófica. Para cada caso que tu tiver, nós teremos 50 casos também para trazer de mortes provocadas pela arma. A arma em si, quando a gente fala, por que eu insisto? Eu quero uma política do Estado para nos dar segurança. A Roberta vai fazer trabalho de tiro, ela tem temperamento, ela vai salvar a sua vida. Na maioria das pessoas que não tem temperamento, vamos abastecer o crime com a arma. Esse é o problema. Muitas pessoas oportunizarão mais o crime, porque a arma é um instrumento do diabo, não é um instrumento de Deus. A arma é para tirar a vida. Então eu não tenho dúvida que esses exemplos que você cita, de que salvou a vida, lógico que salvou e que bom, e que nos sítios estão abandonados e precisam. Isso é resultado de uma falência de um poder público. O que eu discuto é se nós, cidadãos, que nunca matamos uma mosca, né, teremos o desprendimento para dar esse tiro ou estaremos fornecendo uma arma para ser morto por ela. Então isso é uma discussão filosófica. Para cada exemplo meu, vocês também terão 10 exemplos. Então eu tenho maior respeito pela colocação. Como é que é o nome da dona... Da minha mãe? Não é a vaca na bota. Espero ter dito, eu quero dizer assim que eu também vejo esses filmes e saio nos filmes, fim dos filmes, de alma lavada, porque aquele cara que teve sua família morta, ele vai e mata os 50, ele dá tiro em todo mundo. Eu adoro ver esses filmes e vou dormir satisfeito. Quando a gente chega na vida real, onde tu vai enfrentar pessoas habilidosas, onde tu não tem habilidade nenhuma, tu não tem nem temperamento, tu não tem o ânimo, tu não és um criminoso, tu não és um criminoso, tu vai ver que é bem diferente do que ver um filme domingo de noite. Deixa a Ana que quer só para telespectador, eu até fui procurar a sinopse do filme, né? E fala que é uma mulher que ela está no telefone falando com a filha, acontece uma invasão na casa, quando ela chega em casa, a filha dela está morta, ela foi estuprada, e a justiça acaba liberando por um detalhe técnico do julgamento, então ela prende defesa pessoal, compra uma arma e vai atrás para fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que nessas palavras, justiça com as próprias mãos, eu acho que a gente tem que confiar um pouco que a gente saiu da época medieval, onde era olho por olho e dente por dente. Acho que essa realidade, eu não confio, como o Ruschel fala, eu não confio, talvez até na minha certeza, se eu presencio algum
algum familiar, se eu sei que algum familiar foi lesado por uma pessoa, eu não vou conseguir encontrar essa pessoa e estar na minha faculdade mental plena, e eu não me vejo... Eu se tivesse uma arma nessa oportunidade e um familiar tivesse sido lesado, eu com certeza tentaria agredi-lo, mas não é o meu papel. Existe o Estado, existe a polícia, existe a justiça, e infelizmente, se é detalhe técnico, se é os advogados... Infelizmente, é a vida, por isso que eu falo, se eu tivesse uma arma, eu provavelmente mataria essa pessoa. Então, eu sinto medo do que eu poderia fazer nessa situação. Falando do olho por olho, dente por dente, o Gandhi dizia, desse jeito o mundo vai acabar cego e sem dentes. Mas eu queria falar, o Gandhi dizia isso. Eu só queria falar de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, porque existe uma grande preocupação na proibição de armas nos Estados Unidos. Aí fizeram um levantamento. Sabe o que descobriram? Que a maior parte das mortes com armas de fogo é suicídio. Entre jovens e pessoas mais idosas. Suicídios, porque a pessoa vê aquela arma ali e parece que a arma vai chamando. Eles fizeram um estudo muito complexo, aquelas universidades americanas têm pesquisadores fantásticos, né? E isso que leva os Estados Unidos para frente, muitas vezes, porque tem pesquisa, tudo é pesquisado, nada é feito sem pesquisa nos Estados Unidos. Descobriram que esses jovens, 18, 19, 20 anos de idade, vem uma arma ali, daqui a pouco dá um tiro na cabeça. Este que é o grande problema, o grande estudo nos Estados Unidos. A arma não é só para confronto. A arma também serve para essa coisa horrorosa que é o suicídio. Meu pai, ele gosta muito de jornalismo internacional e principalmente jornalismo americano, e até recentemente teve um ataque a uma prefeitura de uma cidade onde um trabalhador, um servidor público, entrou na prefeitura, matou 11 colegas. Ele matou 11 colegas e depois suicidou. Então a gente fala que esses suicídios também podem estar associados a lesar diversas pessoas. Quantos massacres nós não estamos presenciando? E nos Estados Unidos é recorrente, é muito comum. Mas em Suzano, esse de Suzano, os 2 meninos não se mataram. Eu falo assim, às vezes a pessoa tem um problema, ela está buscando, às vezes não procura um trabalho, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, está num momento nervoso, com uma arma ela pode tomar uma atitude inadequada, o que seria, por exemplo, o caso que eu dei, ver alguém que lesou um familiar meu, eu teria essa atitude, porque tu não está na faculdade normal, tu não está no teu normal, tu entra no estabelecimento, mata todo mundo, depois se mata e se resolve. E daí quem é que está fazendo justiça com as próprias mãos? A pessoa que acha que entra no estabelecimento, coloca a sua frustração, mata pessoas, depois se mata, como é que a gente faz justiça se a pessoa morreu e se matou? Quero informar os senhores também que o revólver serve para tirar a cera do ouvido, meleca do nariz, além de outras utilidades, tá? Porque eu ouvi atentamente a posição de todos aqui e acho que os casos pinçados são isolados. No atacado, a arma serve para defender. O cidadão tem o direito de se defender. Sabe quem disse isso? Diante desse mundo violento, é dado ao cidadão o direito de se defender, mesmo que seja com uma arma? João Paulo II. Ele disse isso. Ou seja, o cidadão tem o direito de se defender. Não é uma questão de segurança pública, não é uma questão de ordenamento público e muito menos ordenamento jurídico. É um direito que deve seguir regras administrativas. O Estado estabelece as regras para o cidadão ter a arma, mas ele tem o direito de ter a arma cumprindo as regras estabelecidas pelo Estado. No atacado, o que a arma faz é dar uma sensação mínima de segurança e uma oportunidade mínima de defesa ao cidadão contra a bandidagem. Vitorino, eu acho esse tema muito polêmico, muito. Cada um pensa de um. Cada um pensa de um jeito. Na hora do infortúnio, tu não sabe o que tu vai fazer. Então, assim, cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar, né? Começa por aí. Gustavo Vitorino, deixa eu te dizer uma coisa. Ontem tu estava muito acelerado. Brigou com o Chicão no final e tal, eu fiquei até com medo de ler os e-mails. O Chicão virou palmeirense agora. Eu inclusive, fiquei com medo até de ler alguns e-mails. O Chicão troca de time de 3 em 3 meses, né? Hoje tu tá mais calminho? Eu sou calmo. Tá bom, então tá. Então eu vou ler umas coisas que desde ontem os telespectadores mandaram e estão me cobrando. Dona Lídice, ontem outro assunto também tratado foi sobre este homem que a gente não consegue adjetivar. Notei que o inteligente Marne ficou calado e não opinou quando o nomearam. Porque, a senhora sabe por quê. Observei também que o senhor Vitorino ficou orgulhoso ao se saber elogiado por Olavo de Carvalho, por ter lido seus posts. Aí me questiono. Vitorino sempre me pareceu nada amigável a este guru do Bolsonaro. E agora o elogia?
Fiquei perplexa. Realmente ontem foi um programa bem pesado. Entendo, são as notícias. Magda, se é impossível dar mais voz a Aninha e tal, brará. Beijo, dona Lides. E tem um outro, só um pouquinho, Vitorino. Aí, algumas pessoas fizeram esse questionamento, tá? Ontem no programa, hoje alguns já mandaram, eu não quero deixar de ler, mas todos fazem o mesmo questionamento. Deixa eu só dizer tu odiava o cara, falava horror, que ele era um idiota. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu peço que os telespectadores ouçam com atenção. Em momento algum eu elogiei o Olavo de Carvalho. Eu disse que fui citado na página dele, colocado um vídeo do Atualidades Pampa, mas eu não elogiei o Olavo de Carvalho. E mais, se o Zezé de Camargo, que é um cantor sertanejo, colocar uma citação a mim como músico na página dele, eu também vou dizer que é legal, uma personalidade. E não gosto de música sertaneja. Então não existe nenhuma conexão entre uma coisa e outra. Uma coisa é você ser citado por uma pessoa pública que proporciona a reprodução de milhares, milhões. Agora à tarde, o trecho do Atualidades Pampa tinha 16 mil como é que chama? Compartilhamentos na página desse rapaz, do Olavo de Carvalho. Então, assim, a questão não é elogiar, eu não elogiei ele. Eu apenas disse que uma pessoa pública e com um número de seguidores muito significativo tinha partilhado um trecho da Atualidades Pampa, que hoje é conhecido, para vocês terem uma ideia. Eu entreguei hoje para a nossa diretora Marjana Vargas, gravações até em espanhol, de gente querendo saber que passa, TV Pampa, onde é TV Pampa? Where is TV Pampa? As mensagens recebidas em outras línguas de outros países. Entreguei tudo para a dona Marjana Vargas hoje para ela dar uma olhada. Não esqueças meu abraço ao Marne Carli Ruschel, especialmente para ti, diz o juiz Alex Custódio. E o Marne, a Roberta tem... Eu tenho uma lista de telespectadores. Eu também tenho. Então tá, vai, Roberta. Então, também, hoje foi um dia especial. Nós tivemos levei a Violetinha lá no Dr. Jacó Lavinsky, então eu queria deixar um beijo muito especial ao oftalmologista Dr. Jacó Lavinsky, que recebeu a minha pequena Flor. E falando em Flor, eu queria deixar um beijo muito especial à minha sogrinha, a Mariur, que é um amor e me presenteou hoje com lindas flores e foi uma surpresa muito especial. Muito obrigada. Seu Mariano, meu Pedro, agora é minha sogra. Virou minha sogrinha. É sogra. Minha sogrinha. Tá certo ela. Bom, hoje lá na Federação, onde a Neuza Frois presta assessoria de imprensa, ela tem uma equipe, dessa equipe tem o Felipe, que é um querido. E ele disse que o pai e a mãe dele, a dona Roseli e Flávio Menezes, são fãs incondicionais do nosso programa, mandam beijos, abraços, que eu quero mandar beijos, abraços para eles. E depois também eu tinha uma jovem lá, a Rosana, filha da Rosane Bratini. As duas assistem o programa, adora, fez fotos, mandou beijos para todos. E hoje, tentando competir comigo e com a Ana na coleção de óculos, estava fazendo mais 2 óculos, a senhora Maria Glaci da Silva Santos. Estava acompanhada do seu esposo, eles são de Novo Hamburgo, estavam lá, ela quer competir conosco. Então, tu viu só que nos espera? Parada dura. A parada dura. Vou ter que conversar com o Lau. Mas queria mandar um abraço enorme para Roselaine Matos, que está na nossa audiência. E também falar, é claro, que você encontra o Atualidades Pampa não só na sua televisão, mas através de dispositivos móveis e também do Facebook e do YouTube. Você acessa os nossos canais oficiais, independente da plataforma que você usa, no Facebook, lá no nosso, tá passando aqui embaixo, ó, tá vendo? Você acessa esse endereço aqui e lá passam todos os nossos programas ao vivo, e se você perder o horário, não conseguir chegar em casa, ele fica gravado. Então você assiste a qualquer momento do dia, a gente vai adorar contar com a sua participação lá, e também no YouTube participe e assista em qualquer lugar do mundo, não é só no Rio Grande do Sul, não é só no Brasil, é mundial o fenômeno do Atualidades. Falando no Facebook, temos manifestações dos nossos telespectadores. A Maria de Lourdes diz: boa dica, Carla, amei saber sobre isso, eu vivo numa união estável com meu marido há 30 anos, então ela vai se precaver. O Sérgio diz que o senador Paim, era uma aberração e é uma vergonha para o Rio Grande do Sul. A Tânia Maria diz: Ruschel, não é a arma que mata, são as pessoas. Temos o direito de nos defender, não é para atacar.
A Angélica já concorda que o Ruschel falou certo. E a Denise, Carla, 44 anos atrás, eu e meu irmão ficamos sozinhos em casa porque nossos pais foram viajar. E no meio da noite tentaram entrar na nossa casa. Meu irmão atirou para cima e os ladrões foram embora. Me criei com meu pai e meu irmão armados e sempre me senti segura. Tínhamos relojaria e éramos muito visados. Beijos a todos. E as telespectadoras e telespectadores também se manifestaram através do WhatsApp, 999-777-001. Boa noite, bancada linda. Todo mundo de preto de novo. Estão reparando nas nossas cores. Oi, Carlinha. Adoro o programa. O Chicão é realmente uma celebridade. Obrigada. Meu nome é Ana. Carla, parece que há novas denúncias contra o João de Deus. Você viu algo a respeito disso? A Helena. Temos o que falar aqui, doutor Rocha? Eu vi. O João de Deus pegou o estado de Goiás inteiro. Não, ele não pegou, ele abusou, né? É verdade. Ele abusou, ele Não é pegar. Eu tenho a notícia do João de Deus, mas antes vou dar meus abraços. Seu Whindersson Jacques Meirelles, né, querido, hoje estava comigo ali, o seu Jefferson Fustenal, com quem não vou poder jantar hoje por compromissos previamente assumidos. Dona Carla, é assustador o que eu vou trazer aqui do João de Deus, porque é impossível que uma comunidade, uma cidade não soubesse disso. Senhores, o 10º inquérito, que agora virou ação, você sabe o que era? Ele fazia sessão com 15 mulheres, dona Mara, cercado de seus profissionais. As 15 mulheres precisavam fechar os olhos e não tinham direito de abrir os olhos. Nem espiar. E estes funcionários patrulhavam aquela que abrisse os olhos, ela era retirada da oração que iria fazer a cura, que ia fazer da oração da cura, presta atenção. Bem, então neste ambiente, as mulheres eram compelidas a pegar, segurar a genitália desse senhor. Desse animal. Deste animal. Eram obrigadas a fazê-lo. Então, uma não via das outras, nem via o que estava ela mesma fazendo, só percebia porque a sua mão era colocada na própria genitália. Numa sessão Isso era um processo de cura. Isso era um processo de cura. Então, eu dizia que isso era a energia dele. Seu Mani, é impossível. Veja quantos funcionários presenciavam isso, quantas mulheres que acabavam contando isso, seja para os seus maridos ou para suas amigas que foram juntas lá. Então, ou isso devia ser... A humilhação, a pessoa, né, não quer contar, pode achar que é um processo, né, espiritual. Então a gente fala que é muito mais grave no momento em que também parte da agressão é difícil saber essas mulheres e contar, porque a humilhação faz parte do processo. Claro. Tu tem vergonha de expor o que tu se sujeitou. Claro. Porque, e constantemente até, eu vi recentemente uma série extraordinária que fala a respeito do Dr. Vida, né, que abusava das suas pacientes, né, todo aquele processo, porque de fato ele falava, quem vai acreditar em ti? Eu sou a celebridade aqui, eu sou a pessoa que tem o poder. Vai, fala pra mídia, vamos ver quem vai ganhar. Ele falava após o abuso com a mulher, assim, completamente numa situação degradante, humilhada, abusada, e ele falava. Ele dominava uma cidade inteira. Claro. Ele dominava ele era através movimentação da violência. Ele gerava violência também, porque ele ameaçava as pessoas. Ele também foi investigado por posse legal de armas. Exatamente. Então, só para terminar essa informação técnica, então são 10 mulheres que então entre 2015 e 2018 se animaram a fazer a denúncia destas sessões aí, que estão instruindo então o 10º processo agora. E são 100 investigações em andamento, doutor Rucha. 100 investigações que estão em andamento sem conclusão. E aquelas estrelinhas da Globo que iam lá, tiravam foto com ele, coisa e tal. E a Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey. Sumiram todo mundo, ninguém mais falou nada, mas tem na internet, tem dezenas, centenas de fotos. Eu vou te contar uma coisa. As estrelinhas da Globo. Eu vou te contar uma coisa. Eu conheço uma mulher, convivo com ela mesmo que raramente, tá? Mas já estive com ela diversas vezes. Ela tem um problema físico causado, não sei porquê, que ela tem dores horríveis. Ela se tratou muitos anos com o João de Deus e ela não admite que se fale dele. Quem é essa? Essa pessoa que eu não vou dizer ela o não nome, teve essa né? experiência. Certamente ele não abusou de todas, né? De todas, claro. Então, senão o esquema não ia dar certo, né? E ela mesma, assim, ó, ela esteve lá, eu acho que o ano passado,
Ano passado, ela esteve Importante lá. ter Eu lembro que nós estávamos no almoço e ela estava se preparando para viajar para lá. E ela disse que ele ajudou ela muito na doença dela. E outra coisa, eu, embora seja um cético, fui o primeiro a reconhecer que ele deve ter um poder, Carisma, extraordinário, porque ele não mobilizaria milhares e milhares de pessoas do exterior, pessoas de QI, pessoas de posses que vinham ao Brasil só para fazer sessão com ele. Realmente ele tem um poder. Se utilizava desse poder para o mal também. Roberta, eu queria falar uma... Sim, Magda, eu gostaria de trazer a lembrança que hoje, no dia 6 de junho, a Europa se mobilizou e 16 países se reuniram, fizeram uma manifestação a respeito do dia D, que aí eu convido o nosso Marne Barcelos a repercutir, porque do dia 6 de junho de 1944, né, foi a primeira fase da operação dos aliados de mais de 10 países para acabar com a ocupação nazista na Europa e, por fim, a Segunda Guerra Mundial. E foi um movimento, uma situação importante hoje, no dia 6, em 2019, por quê? Porque a gente vê ali a primeira-ministra Angela Merkel representando a Alemanha, né, respeitando e valorizando a história e se posicionando de uma forma muito humilde. A gente vê países do mundo inteiro conversando a respeito da importância, porque nós estamos num movimento muito nacionalista no mundo inteiro. E há, de fato, e os judeus foram massacrados, foram 6 milhões de judeus, né, o Holocausto. Então, assim, há um movimento antissemita no mundo e esse movimento de hoje foi muito importante. E para os senhores terem uma ideia, 4.000 pessoas morreram na data do dia D. Né? Eu trago alguns números, mas eu acho importante escutar o Marne. Essa é a chamada Operação Overlord, que trouxe os países do mundo inteiro, principalmente os americanos, que chegaram às costas da Normandia, surpreendendo os alemães que achavam que a ocupação se daria por Calais. Calais, França, do outro lado, Dover, né, na Inglaterra. Seria naquela localidade, mas não foi. Foi escolhida a costa da Normandia, onde estavam as principais bases alemãs para assegurar, porque eles sabiam que a qualquer momento a França seria invadida. A praia de Omaha? Isso, Omaha, Nebraska e outras também. Outros estados americanos, cada um dava uma praia. A primeira leva de barcaças, foram milhares de barcaças e aviões que jogavam bombas em todas aquelas casamatas construída pelos alemães com aquela tecnologia alemã que a gente conhece. Então, os primeiros que chegaram às praias, todos morreram. Todos morreram. Foram 156 mil soldados que desembarcaram em 5 praias da Normandia, 10 mil veículos, 7 mil embarcações. Só no dia D, 4.400 soldados das forças aliadas morreram e do lado alemão foi 9 mil soldados. Então é trágico, efetivamente. Mas nós vamos chegando ao final do nosso programa por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, mas não sem antes, se você quiser, ter um novo encontro, logo depois da meia-noite, né, que a gente reapresenta aí essa parte do programa e mais um outro inédito, bem mais tarde, para você assistir já tapadinho até os olhinhos. Boa noite.